Fala, seus parceiros da TI! Eu sou o Rodrigo Donha. Eu sou o Misha. E sejam bem-vindos a Botsforce. E hoje vamos falar das 15 fórmulas mais utilizadas no Salesforce. Provavelmente alguma delas vai te ajudar muito. Bom, antes de começar aqueles avisos, aquela liçãozinha de casa para vocês, pasteleiros. Se você está chegando aqui pela primeira vez nesse canal, assiste o vídeo inteiro, vê se você gosta do nosso conteúdo. A gente espera que sim, para receber o seu inscreva-se no final. Se você já é pasteleiro de outras viagens, já deixa o like, sabe que o conteúdo é de qualidade, etc. Comenta aí se você quiser ver outro tipo de conteúdo ou quiser adicionar alguma fórmula que você considera importante. Compartilha com os amiguinhos. Compartilha com um amigo também esse vídeo se você acha que é válido, e acredito que são esses os avisos. Então, para começar, Donha. Vamos começar com uma fórmula bem simples, que é a de concatenar campos. É uma fórmula geralmente usada para concatenar nome e sobrenome. Em algumas orgs o pessoal costuma ativar o middle name, então você precisa colocar, mas também você pode concatenar qualquer coisa e como você quiser. Então você pode concatenar nome, espaço e sobrenome, ou você pode pegar cidade, vírgula, estado, você pode concatenar números, qualquer coisa, mas a ideia é deixar de uma forma mais simples do que você precisa ver. Bom, o segundo é cálculo de idade. Então, a gente vai calcular a idade baseada na data de nascimento menos o dia de hoje. Então, para isso, a gente utiliza esse floor e divide a subtração do dia de hoje menos a data de nascimento, fazendo a divisão de 365,25, ou ponto 25 é relacionado à questão que nem todos os anos são bissextos, mas você tem anos bissextos aí no meio do caminho, então basicamente calculando isso. E com isso você vai ter o cálculo de idade. Só adicionando, se você quiser depois ver essas fórmulas com calma, a gente vai deixar o link aí na descrição. Então já fica o aviso para vocês. E se vocês quiserem ver na prática, deixa no comentário aqui. Passando para a terceira fórmula, vamos falar uma fórmula de formatação de data. Então você pode pegar um campo de data e formatar ele como você quiser. Dia, mês, ano, mês, dia, ano, que é o formato americano. Então aqui na verdade é só um exemplo de referência, onde você vai ver que ele vai pegar uma data, ele usou create date como exemplo, mas pode ser qualquer campo data, onde você usa a fórmula day para pegar o dia, a month e o mês, e o year, e você concatena usando aquele lá no começo, mas você pode concatenar com traço, entre outras formas que você desejar. Só adicionando um ponto nisso, óbvio que dependendo da configuração que você põe lá no Salesforce, ele já deveria formatar no formato de data padrão daquele país e etc. Então fica uma dica também. Mas óbvio, quando você está trabalhando com integração, passa muito que a data nem sempre vem como data, às vezes tem que receber como texto e etc. E aí tem que fazer todo o cambalacho para converter o negócio. Então fica aí a dica. E outra dica importante também, referente à data, é o seguinte: algumas vezes por integração ele vem como texto, então você vai ter que converter de texto para data. Se vocês quiserem ver essa fórmula, não está nessa lista, mas podemos fazer um exemplo para vocês. Uhum. Bom, o quarto é matar número de telefone. Então, converter um número que está num formato para outro. Então, aqui ele faz algumas tratativas, bota tipo 2 casas, aí o que resta bota aí antes do traço e etc. Novamente, se você precisa dessa fórmula, vai estar aí na descrição. Normalmente esse tipo de fórmula é utilizado para quando o cliente pede, eu queria ver o campo com máscara. Só que quando você vai guardar no banco, você não consegue fazer isso porque ele é uma string pura. Então, uma forma de você forçar ele, até quando vem com integração só os números diretos, você vai ter o seu campo guardando um número puro e o outro que vai ser essa fórmula que ele vai ler ele
e formatar no jeito de exibir esse. E você bota esse na tela para exibir. Até uma dica é, eu já trabalhei num projeto de banco, vamos dizer assim, e tinha a questão dos cartões de crédito. E a gente trabalhava justamente com o replace, substituir alguns números do cartão para não ficar à mostra, né, no Salesforce. Então também para alguns cenários assim que você precisa de substituição de valores, etc., também funciona. Óbvio que dependendo do formato que você precisa, vai ser diferente essa fórmula, então tem que levar isso em consideração. O quinto é conditional if. Então, vamos supor questão de ter que mostrar um status, ter que mostrar um texto, ou até uma imagem que a gente vai ver mais para o final, você pode trabalhar com a questão do if. Então, por exemplo, se for ativo, mostra que sim, e se não for, mostra que não. Ou até se o valor for acima de R$1.000, mostra que é um valor alto, por exemplo, ou se for abaixo de R$1.000, mostra que é um valor baixo. Então, aí são algumas formas de auxiliar na experiência do usuário para que utilize uma referência mais próxima a ele. Assim como você também poderia utilizar a questão de imagem, que a gente vai mostrar lá para o final, mas já dando spoiler, que você pode também colocar algumas imagens aí nessa questão das condições para é positivo, é negativo, esse tipo de coisa. O 6 é a diferença de dias entre datas. Às vezes você precisa saber que entre uma data e outra se passou mais de uma semana, alguma coisa. Então você faz um cálculo básico de subtração da data de hoje menos a data que você quer ver a diferença. E aí você pode aplicar outras lógicas sobre isso que a gente vai mostrar mais para frente. E isso pode ser bem útil para você. Principalmente para quem trabalha com a parte de service, e aí você tem a questão de SLA e tudo isso é muito utilizado justamente quanto tempo esse ticket está sem atuação ou esse tipo de coisa. Então é um ponto que é importante saber também, porque em alguns cenários você vai se encontrar com essa questão de ter que calcular o número de dias e aí de repente mandar um alerta para gerência ou para quem seja que esse ticket tá sem atendimento, sei lá, faz 3 dias. Então é importante saber esse tipo de fórmula. Bom, a sétima calcula a porcentagem de conclusão. Então, por exemplo, você tem um número de tarefas que foram completadas e um número total das tarefas que você tem, sei lá, assignadas a você, por exemplo. E aí você faz 1 vezes 100 para ter a porcentagem aí desse negócio. Que também é importante. Óbvio que é só um exemplo, mas você tem outras coisas que poderiam ser utilizadas aqui para calcular também de porcentagem. O 8 é um exemplo de capitalize ou capitalize o primeiro nome, que seria a ideia do quê? De você pegar a primeira parte do nome e deixar em maiúsculo, ou você pode deixar o nome inteiro, ou depende da sua lógica, mas a ideia é sempre deixar em maiúsculo ou minúsculo, você pode fazer. Você usa o upper para maiúsculo ou lower para minúsculo. Então você pode jogar um pouquinho com essa lógica e deixar mais claro o que você precisa. Até a primeira letra de cada coisa, tem várias coisas aí que você pode brincar com nesse sentido. O 9 é calcular imposto e condicional. Então, a gente tem aqui no cenário a questão de calcular um valor, e se esse valor for menor ou igual a 1.000, ele vai ter uma taxa de 10%, e se for maior, ele vai ter uma taxa de 15%. Então, para alguns cenários que você precisa fazer outros cálculos também, você pode utilizar o if para esse tipo de coisa também. O 10 é um exemplo de hiperlink, onde a ideia é você ter um hiperlink que você possa clicar nele, e aí você pode ter algumas ações diferentes, dependendo de onde está o underline blank, você pode trocar por outras coisas,
que tem na documentação certinho, que você pode abrir uma nova aba, uma nova janela, ou simplesmente redirecionar a página. Então, assim, ele facilita muito para você, nesse caso, de fazer um fluxo para um cliente, às vezes, para um sistema legado. Você precisa que ele abra uma nova aba, ou ele precisa abrir uma nova janela, alguma coisa assim, para citar um sistema anterior que é totalmente apartado e não tem integração. Essa é uma opção que você consegue trabalhar. O 11 é a questão também de calcular o valor de desconto. Então, por exemplo, em cima de um valor total, o dono ou quem seja dá um desconto lá, e aí você vai fazer esse cálculo de desconto. O 12 é usar o cálculo do desconto anterior, porém aplicando ele já no valor. Então, você vai pegar um total de R$1.000 e vai dar 10% de desconto. Ele vai pegar todo esse cálculo e já vai te aplicar os 10%, vai tirar 900. Porém, você também pode trabalhar de outras fórmulas. Como tem na segunda linha em verde, você consegue ver que aquele valor de desconto, eu botei entre parênteses ali, que é um valor de desconto, que é um outro campo fórmula. Ou seja, você pode chamar um campo fórmula dentro de outro. Se a fórmula ficar muito grande, muito complexa, aparta em 2 campos fórmulas, onde um você vai apartar uma parte da lógica e o outro em outra, e você pode usar um terceiro campo fórmula só para juntar os dois. Então, você faz um lado que você tem o total, que você calculou, sei lá, multiplicação de produtos em alguma coisa, o outro que você tem o valor de desconto, e você consegue pegar esse total menos o desconto e guardar ele num campo específico. E você pode fazer isso com diversas informações. Isso é bem invariável e pode te ajudar demais em umas lógicas complexas no campo fórmula diretamente. O 13 é concatenar campos de endereço. Passa muito que o usuário quer ver o endereço completo e tudo isso, principalmente na list view. Então, para fazer isso, é muito utilizado a questão da fórmula, onde você junta todos os campos do endereço para mostrar, porque, óbvio, quando você abrir no registro, ele mostra certinho, mas isso são vários campos que são mostrados como se fossem um único aí pelo sistema interno da Salesforce, mas na questão da list você não consegue ter esse tipo de visão. Então, a gente utiliza bastante a questão de fazer esse monte de condições para verificar se está branco ou não, e quando não está branco, você popula aquele dado, né? Para justamente facilitar o usuário a ter essa visão mais completa do endereço. O 14 é a fórmula para determinar o dia da semana. Às vezes você tem uma data específica de quando futura ou passado, você fala, putz, eu queria saber em que dia da semana aquela data foi ou vai ser. Então você usa essa fórmula e fala, amanhã é dia X, vai ser tal dia da semana. Ou às vezes você precisa fazer esse cálculo para saber se for um dia de semana de sábado ou domingo, você precisa adicionar mais 1 ou 2 dias para ter a data no próximo dia útil. Então, você vai usar essa fórmula também. É uma das formas de aplicar isso que vai te ajudar bastante nessas questões. Até faturamento, às vezes você tem que trabalhar com faturamento, aí tem um dia específico que precisa ser fechado, então esse tipo de fórmula é bem utilizado também para esse sentido, para ver se encaixa, se você não tem que adicionar magias e etc. O 15, como já falamos antes, é a questão justamente de fórmula usando status de imagens. Então, vamos supor um caso, se está aberto, vamos mostrar uma imagem, sei lá, algum símbolo que se referencie com aberto, algum que está em progresso, algum fechado e até algum que, sei lá, faz muito tempo que não foi atendido e etc. Então, você pode brincar também. Aqui, óbvio, no caso, a gente tem a questão do desconhecido, um status que não encaixa com nada, mas você pode brincar bastante com essa questão das imagens, óbvio, só adicionando, tem que ser geralmente um recurso estático que você vai utilizar e é importante levar em consideração isso. Então, bota a imagem dentro do sistema primeiro e aí de lá você chama essa imagem.
Se vocês quiserem, fala aqui nos comentários que a gente faz um exemplo prático disso aqui, ele é um pouquinho mais complexo, porque você tem que entrar lá no recurso estático, subir ele, deixar como público, depois referenciar aqui. Tem algum passo a passo um pouquinho mais chato, mas funciona bem. Às vezes você vê por questão de SLA, por exemplo, se está no caso, se está com mais de 10 dias aberto, você bota lá um farolzinho amarelo ou vermelho, dependendo de como for. Você consegue botar algum desenho específico sobre o assunto, ele consegue ler parte do texto. Dá para fazer muitas lógicas aqui para ele exibir alguma imagem e te auxiliar muito nisso. Bom, o 16, como já avisamos em outros vídeos, se ficar empacado, pode chamar a gente, pode correr para outros recursos, como a comunidade Trailblazer, que sempre está aí aberta para ajudar. Fora isso, Donha, a gente não comentou do limite, comenta agora para os nossos amigos a questão do limite da fórmula, que você sabe de cor mais que eu. Sim, esse aí eu conheço bastante, já sofri bastante com ela. O campo fórmula ali tem um limite de 4.096 bytes, ou seja, 4.096 caracteres, contando espaço, tudo. Às vezes, mesmo uma fórmula não batendo isso, na hora que você coloca mais de uma fórmula chamando outra, ele calcula os caracteres de cada campo fórmula que você está usando. Então, com isso, você pode estourar a quantidade de bytes que um campo fórmula está usando. Cuidado com isso, pessoal. Isso pode dar dor de cabeça. Bom, agora agradecer a você que assistiu esse vídeo até esse momento. Se você não se inscreveu, se inscreve aí. Se você gostou do conteúdo, óbvio, deixa o like, comenta, compartilha e ajude a gente a chegar a mais e mais pasteleiros dessa longa estrada da vida. E é isso, nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Parou. Alô.